bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. No vídeo de hoje nós vamos continuar nossa série falando sobre casas brasileiras, os tipos de edificações que existem aqui no Brasil. E na série de hoje nós vamos falar sobre habitação indígena. A arquitetura indígena é considerada um tipo de arquitetura vernacular, porque ela utiliza recursos aí, matérias-primas, recursos naturais que estão ali disponíveis na natureza. E isso é feito, gente, desde muitos dos antepassados, e isso foi passando de geração em geração, e cada geração foi colocando ali, aperfeiçoando essas técnicas que eles utilizam até hoje. Mas antes eu quero pedir para vocês aquela forcinha para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo também que vai me ajudar bastante. Deixa aqui nos comentários os tipos de casa brasileira que você mais gostou até agora, quais você gostaria de ver aqui no canal. Me siga também lá no Instagram, carlalarissa.arc. E tem o nosso site, carlalarissa.com.br, tem vários artigos falando sobre arquitetura e urbanismo lá. E agora, bora lá pro vídeo. Bom, primeiro a gente precisa ter em mente, que o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, e os índios, quando eles vieram aqui, para a América do Sul, eles foram se instalando então ao longo aí de todo o território brasileiro. E como é um país muito grande, muito diverso, as habitações indígenas, elas não vão obedecer todas o mesmo padrão, tudo certinho, porque pensa, o recurso que existe disponível lá na região norte é diferente do recurso que existe disponível na região sul. O clima também é diferente. Então a habitação, ela vai levar em consideração todos esses aspectos. E as casas que os índios eles vão erguer, vai levar então em consideração o ambiente que eles estão inseridos. Por isso que não dá pra gente generalizar e falar, que todas as casas indígenas são exatamente dessa forma. Mas o que nós vamos tentar fazer aqui é trazer aspectos gerais, da cultura deles aí, das habitações deles, Aqueles aspectos a gente pode considerar como geral, é isso que a gente vai falar aqui hoje no canal. A forma mais comum de habitação indígena é a unitária. O que significa isso? É um tipo de habitação em que todas as pessoas da mesma tribo, elas moram todas juntas, no mesmo espaço, no mesmo lugar. Isso é uma habitação unitária. E a forma mais comum dessa habitação é a maloca. Assim, gente, como eu disse, agora há pouco, que não dá para generalizar tudo, a maloca também não dá para ser generalizada. Então não há um tipo específico de maloca, Tem maloca que ela vai ser da forma mais circular, outro tipo de maloca que ela vai ter uma forma mais elipsal. Tem maloca com telhado duas águas, tem maloca subterrânea, enfim, há vários tipos. Mas, de uma forma geral, essas malocas, elas são construídas utilizando pau, madeira, bambu, ou até mesmo bambu, na sua edificação, como elemento aí de sustentação desses lugares, dessas habitações. E elas vão ser cobertas com palha. Dentro ali da maloca é onde boa parte da vida do indígena ela acontece, Então é ali que eles fabricam peças artesanais, fabricam também seus instrumentos de trabalho, onde se distribui os alimentos, É onde a vida em comunidade ela vai acontecer. Bom, pra mim, o formato de maloca, que é aquele assim que quando a gente olha, logo de cara já remete a uma habitação indígena, pelo menos pra mim, é a maloca com formato circular, Então ela tem um formato circular e um telhado aí cônico, que vai cobrir toda essa estrutura. E é esse tipo de maloca que eu vou trazer aqui para vocês agora. Gente, em geral, a maloca ela é um lugar bem grande, Mas é claro que o tamanho da maloca ele vai ser determinado pela quantidade de pessoas que fazem parte daquela tribo. Então a quantidade de pessoas que habitam aquela tribo é que vai determinar o tamanho dessa maloca. Mas, de uma forma geral, a maloca ela vai ter mais ou menos uns 15 metros de altura para uns 25 metros de diâmetro. Como eu disse, gente, mais ou menos, Tudo isso vai depender da quantidade de pessoas que fazem parte aí dessa tribo. Gente, é muito importante salientar, é importante a gente ter sempre em mente que a arquitetura, ela é uma consequência do tipo da sociedade que ela está inserida. Então, como a sociedade se vê, como a sociedade se organiza, vai refletir no tipo de arquitetura que aquela sociedade vai produzir.
Um exemplo, gente, para ficar claro isso que eu tô querendo dizer para vocês, né? Se você andar aí na sua cidade, né, principalmente se for uma cidade grande, se você der uma volta por aí, eu tenho certeza que você sabe identificar onde é o bairro do pobre, onde é o bairro da classe média, onde é o bairro do rico, pelo tipo de habitação que esses locais possuem, né, pelo urbanismo daquele local, né, geralmente aí o bairro de rico ele é um pouco mais planejado, né? Às vezes é um pouco mais planejado, tem ruas um pouco mais largas, né? Tudo isso faz que você consiga distinguir o quanto de poder aquisitivo as pessoas que habitam aquele lugar têm, né? Se é uma pessoa mais pobre, se é uma pessoa de classe média, se é uma pessoa rica, né? É claro que não é uma regra, né? Mas é um parâmetro, né? Que a gente consegue já analisar através disso. E até mesmo dentro desses bairros, dentro do bairro ou do pobre, ou da classe média, ou do rico, se você for analisar pelo tipo de casa, você consegue saber quem daquelas pessoas tem um pouco mais de dinheiro, tem um pouco menos de dinheiro, né? Então, é isso que eu tô querendo dizer, gente, que a arquitetura, ela é uma forma de arquitetura, né, que a gente utiliza, né? A habitação que aquela pessoa, que aquela família vai ter, é uma forma de demonstrar aí seu poder financeiro, seu poder aquisitivo. Então, de uma certa forma, ela corrobora para a desigualdade social, né? Para ficar evidente, assim, né? Para deixar claro a desigualdade social que há dentro daquela cidade, por exemplo. Isso é algo que não acontece na tribo indígena, porque lá entre eles, todos eles são iguais. Né? Não tem maior, não tem menor. É claro que vai ter a figura do pajé, né? Vai ter a figura dos curandeiros, mas de uma forma geral eles são todos iguais, todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, eles são assim mais igualitários. Eles sofrem sim uma desigualdade, mas é uma desigualdade étnica e que inclusive é aplicada por nós, né? Infelizmente isso acontece, mas de uma maneira geral as pessoas da tribo são todas iguais. E é isso, né, justamente isso que permite que o indígena ele habite dentro da maloca, todos dentro do mesmo local e tá tudo certo, tá todo mundo ali, tá tudo bem. Você não vai chegar numa tribo indígena e você vai ver, nossa, que maloca, essa maloca é mais bonita. Né? Então a pessoa que mora aqui tem um pouco mais de dinheiro. Ou essa maloca aqui é mais simples. Então esse índio aqui tem um pouco menos de dinheiro. Né? Isso não acontece na sociedade indígena. Né? Às vezes pra gente que já está acostumado aqui com o nosso modelo de sociedade, pode até parecer estranho, né? Mas é algo que para eles é muito comum, né? Isso vem lá desde os antepassados e foi passando até os dias atuais, né? E eles são assim, todos moram todos juntos, na mesma maloca, no mesmo lugar e tá tudo bem, tá tudo certo, porque é esse modelo de sociedade que eles têm. Então a arquitetura que eles produzem também vai refletir essa sociedade que eles têm, esse pensamento social que eles possuem. Mas então vamos analisar a arquitetura dessa maloca. Começando lá pelo telhado. Ele é sempre bem inclinado, gente, para facilitar o escoamento da água da chuva. A gente não tem neve aqui no Brasil, né? Então a inclinação, né, desse telhado, né, o motivo de ser essa inclinação ser bem grande, né, uma porcentagem grande, é para que a água da chuva ela consiga escoar mais facilmente ali pela palha do telhado. A estrutura dele é toda feita então de madeira, né? E como eu já disse, ele é coberto por palha. A ventilação da maloca ela acontece, claro, né, pelos espaços abertos com as portas, né? Então a ventilação ela vai ocorrer ali pela porta, só que a ventilação ela também consegue passar pela palha. Então, né, fica um pouco mais ventilado ali pela palha. E além da palha, há também, né, por exemplo, no caso das malocas, que é essa que a gente está vendo, né, que ela é toda, a delimitação da maloca, ela é toda feita por pau, né, por madeira, também tem frestinhas entre eles, que e a ventilação pode passar por ali. Por exemplo, né, eles pegam esses paus, essas madeiras, eles são todos irregulares, esse pau, essa madeira, eles não são tratados, deixados todos iguaizinhos, né, não. São paus, madeiras irregulares, do jeito que eles encontram mesmo na natureza, eles só deixam ali mais ou menos na mesma altura, eles pegam um pau, né, um pau e o outro, vai colocando um do ladinho do outro, vai amarrando, né, vai fazendo essa amarração um do ladinho do outro. Só que quando você coloca um pau, né, você coloca o outro, olha, fica uma fresta entre um pau e outro. E aí nessa fresta a ventilação também acontece ali, então fica mais fresquinho dentro da maloca. E esse telhado, uma coisa que é muito interessante, gente, que eu achei muito bacana, eu não conhecia, né, foi estudando aí, né, sobre a habitação indígena que eu descobri.
dentro da habitação indígena sempre vai ter uma fogueira ali acesa, né? Então sempre vai ter o fogo. E a fumaça que sai dessa fogueira, ela vai batendo nesse telhado e ela vai meio que impermeabilizando esse telhado. Então ela deixa ele imune contra pragas, contra fungos, por exemplo. Né? Então é como se essa fumaça ela fizesse uma asepsia do telhado. E ela não permite que aquele local seja insalubre, né? Não permite que o telhado seja insalubre, que o telhado seja um causador de doenças ali para os seus habitantes. Muito legal, né? O telhado, né, com toda a sua estrutura, ele fica apoiado sobre esteios. Que são esteios? São paus, madeiras, que eles vão estar fazendo a função de pilar. É como se eles fossem os pilares. Então eles vão apoiar, né, o telhado. Então no centro da maloca, gente, já vai ter esteios. E esses esteios, eles vão sustentar aí o cume do telhado, né? Vão fazer essa função de pilar, de estar sustentando esse cume. E nas extremidades também vão ter esteios, né? Que vão fazer parte aí do fechamento, da delimitação da maloca. E também vão estar fazendo a função de sustentação. Logo depois desse esteio, né? Que está ali fazendo a delimitação, né, da parede da maloca, tem um pouco mais para frente, mais aí para o centro, um outro esteio também. E esse outro esteio, para além da função de sustentação, né, porque ele também é um esteio que vai do chão até o telhado, né, até a estrutura do telhado, então ele faz uma função de sustentação para o telhado, só que para além dessa função de sustentação, ele é muito bem pensado onde ele vai ser colocado, porque são esses esteios aí mais centrais que vão delimitar o espaço de cada família. Então é ele que vai, entre um esteio e o outro, aquele espaço que tem entre um esteio e o outro, é ali naquele lugar que a família vai ficar, que uma determinada família vai ficar. Aí entre esse esteio dessa ponta e mais outro, vai ficar outra família. Entre esse aqui e o outro, vai ficar outra família. E assim é feito ao longo de toda a maloca. Então esses esteios vão delimitar os espaços que essas famílias vão ficar. E elas ficam todas ali. É como se fosse assim um quarto, só que é um quarto todo aberto, né? O que delimita esse espaço é só o esteio. Então você sabe que daquele pau, daquele esteio até o outro ali, aquele espaço pertence àquela família, mas fica tudo aberto, né, e todo mundo fica ali, um vem do outro, e é assim que eles vivem. A área central ali da maloca, gente, é o espaço de convívio comum, comunitário. Todas as pessoas podem se reunir ali, né? Você tem então esses espaços aí, né, delimitado pelo stake como se fosse quartos, né? Então individual, não, é familiar, né? Cada um fica naquele espaço. Só que a área central é um lugar onde todo mundo pode ficar junto. Então é ali que eles fazem as festas, eles fazem muitos rituais. Às vezes pode ser que venha pessoas, né, de outras tribos, lá de outra aldeia, visitar eles. Eles todos se reúnem ali nessa área central da maloca também. Então é uma área de convívio cultural, uma área de convívio em sociedade, e onde eles podem festejar, fazer suas cerimônias, rituais e tudo mais. Um outro tipo de habitação indígena é a oca, né? Essa foi o primeiro tipo de habitação que eu aprendi na escola. A oca, ela é como se fosse uma maloca menor, né? Ela também a estrutura dela é toda feita em madeira, só que ela é coberta de palha de cima e embaixo, do teto ao chão, né? Dos pés à cabeça. Ela é toda revestida por palha. E ela é menorzinha, né? Então ali dentro da oca não vai morar várias famílias, né? Geralmente, né, boa parte das tribos, essas ocas, elas são destinadas ao pajé, ao xamã, né, para fazer as atividades de cura através de produtos naturais e dos rituais religiosos deles também. Para encerrar, eu quis trazer para vocês a habitação dos Yanomamis, que é chamada de Chabono. Os Yanomamis que estão aí, né, em alta na mídia, infelizmente por um motivo muito triste e muito cruel, né? Eles vivem lá no Amazonas e a maloca deles, então, né, o tipo de habitação deles recebe o nome de Chabono. Ela tem um formato circular, né, e também o tamanho do chabono vai depender da quantidade de pessoas que fazem parte daquela tribo. O telhado de chabono, gente, ele é um pouquinho diferente. Ele é como se fosse um cone mesmo, né, parece que ele vai fazer um cone, né, ele começa aqui, né, arqueado assim, vai fazer um cone lá em cima, só que ele é um cone truncado, né, porque ele não chega até lá na ponta. Esse cone, ele vai, a hora que você acha que vai chegar na ponta, ele para no meio do caminho, né? Forma um cone truncado. Esse é o tipo do telhado aí dos Yanomamis, que eu achei que é muito interessante. Então, a maloca, ela é toda, né? É um chabono, no caso, o nome da casa deles.
ela é toda cercada, né, delimitada por esse telhado, e aí no meio, então, como o telhado não chega, né, até a ponta, no meio esse espaço ele fica aberto, ele fazendo uma praça, né, como se fosse uma praça ali, um espaço todo aberto, e é nesse local que eles fazem aí muitos rituais, que eles fazem cerimônias, né, eles também utilizam para convívio comum, né, e é todo aberto esse espaço. E por ali, né, nesse espaço, é onde entra a luz, entra uma maior ventilação, a fumaça também, né, onde ela consegue aí, a fumaça consegue sair um pouco melhor, toda por esse espaço central que fica aberto. Para a construção do Shabona, a comunidade inteira participa. E a divisão das tarefas, ela é feita através por gênero. Então, as tarefas dos homens é uma, das mulheres são outras. A primeira tarefa dos homens é procurar um local para a construção do Shabona. Então, ele tem que ser um local, né, mais ou menos plano, só que esse local ele tem que ter uma leve inclinação. Isso para quê? Para que quando a chuva caia, a água da chuva consiga escoar, né, mais perfeitamente ali. E não fica empoçado, né, não atrapalhe eles. Olha para vocês verem, gente. Né, às vezes a gente pensa que esses povos, por viverem, né, distante da gente, né, sem acesso à educação, cultura, né, muitos deles às vezes não têm acesso à educação, cultura, pensa que são primitivos, né, mas olha a inteligência deles, né, eles já sabem que eles precisam ter um local aí, né, com uma leve inclinação, precisa ter alguma inclinação esse local, para que a água consiga escoar e não fique empoçada ali, né, e não vá atrapalhar ele. Além da escolha do local, os homens também precisam escolher as madeiras, né, são eles que vão selecionar toda a madeira que vai fazer parte da estrutura do Shabona. Já as mulheres precisam pegar todo o cipó que vai amarrar essas madeiras aí da estrutura. E a construção desse Shabona ela é feita em comunidade, todo mundo vai participar da construção do Shabona. Gente, o telhado vocês viram, né, que ele forma esse cone aí, né, truncado, cortado, ele não chega até lá na ponta. Então muitas tribos elas vão utilizar esse telhado desse jeito mesmo assim, todo aberto e assim que utiliza esse telhado. Mas há algumas tribos que elas pegam esse telhado que está aqui, nesse telhado exterior, elas constroem um telhado interior e juntando aqui, ó, pegando quase que na ponta do telhado exterior, formando como se fosse um telhado duas águas, né? Esse telhado aqui externo vai todo circular, e aí por dentro vai ter um telhado interior que vai aí tampar, vai juntar com esse outro telhado e vai formar praticamente um telhado duas águas. Ao meu ver, né, isso é mais eficiente, né? Seria mais eficiente, que protege melhor da chuva, né? Protege melhor aí do sol e tudo mais. Mas há algumas tribos que não utilizam, né? Elas não fazem esse telhado interior, elas utilizam só esse telhado exterior. E aí, né, tem tribos que, por conta, né, justamente como eu disse, da chuva, elas vão colocar uma grande quantidade, né, de palha, uma quantidade assim, gente, uma metragem comprida mesmo, às vezes chega a 6 metros de altura, elas vão colocar na ponta do telhado para funcionar como uma espécie de pingadeira para estar protegendo melhor aí da chuva. Algo muito importante para o índio que eu não podia deixar de falar para vocês, que eu notei, é o fogo, é a presença do fogo. Então toda habitação indígena sempre vai estar o fogo ali presente. Gente, isso assim é tão forte que até mesmo os indígenas que não moram, né, nas aldeias, né, tem indígena hoje que moram em reservas, né, do indígena, mas a casa deles não é, né, essa casa assim, que é mais comum que o indígena construa, por exemplo, o Chabono, a maloca, a oca, né, eles moram já em casas às vezes de alvenaria ou de madeira, mas ainda assim o fogo tá ali presente, né, a presença do fogo ela é constante ali. E por quê, né? Porque para além da função do fogo que a gente já conhece, né? Eles utilizam o fogo também para cozinhar, né? Eles utilizam o fogo para preparar os alimentos, né? Aquecer o ambiente, iluminar aquele ambiente, né? Espantar, né? Um pouco mais alguns animais indesejados, né? Além dessas funções que a gente já sabe, eles utilizam muito o fogo também para os rituais deles, né? Para os rituais religiosos deles, a utilização do fogo, ela é muito comum. Então sempre vai ter na habitação indígena o fogo aceso ali. Dependendo do tamanho da tribo, né, e da sua identidade social, cultural, vai acontecer de ter mais uma maloca naquela tribo, né, como por exemplo a aldeia dos Tupis Guaranis. Ali na aldeia dos Tupis Guaranis
tem várias ocas, malocas, todas juntas ali na aldeia. Não é uma única, né, comunitária. Há ação comunitária, só que há várias malocas espalhadas pela aldeia. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero fazer um convite, eu quero convidar vocês, quem não assistiu ainda, a conhecer e assistir a nossa série aqui no canal que fala sobre a história da arquitetura. Tá muito legal também. Se você não assistiu, corre e dá uma assistida nos nossos vídeos. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.